aí, jogaram muito? Ganharam de todo mundo? Fizeram boas escolhas de números? Bom, eu e o Felipe continuamos jogando aqui. E é claro que eu ganhei. Saiu 4 vezes 4. 4 vezes 4 é 16, que era o meu número escolhido. Então, eu ganhei. Ó, muito bem. Parabéns, Estela. Vocês fizeram boas escolhas? Existe uma chance maior de você ganhar esse jogo ou de você perder seu jogo? Sim. Você percebeu que existem alguns números nesta tabela que são impossíveis de sair? Você percebeu que com a multiplicação das duas faces do seu dadinho, existem números aí que não vão sair? Por exemplo, o 7. Pense em que maneira poderia sair o 7 nesse jogo. Não dá. Não dá. Ah, e um V7. Mas o dado vai até 7? O dado vai até 6. O máximo desse dadinho é até 6. Então, não existiria a menor possibilidade de sair o 7. O 11. Que número vezes que número que dá 11? Nenhum. Então, esse é um tipo de jogo que você, fazendo boas escolhas de número, a sua chance de aumentar seria única. Se você fez escolhas ruins com números ruins, o Felipe foi esperto. O Felipe escolheu números que poderiam sair. Nenhum dos números que o Felipe escolheu não dava para sair. Todos eles tinham a possibilidade de sair. Por exemplo, se ele tira 4 e 5, 4 vezes 5, 20. Então, o Felipe tinha uma chance. 25, ele tinha que tirar 5 e 5 nas duas faces. E aí ele tinha 25. Então, os números, o Felipe não ganhou por uma questão de sorte, tá? O Felipe, mas ele fez boas escolhas. Ele fez boas escolhas. Eu também fiz boas escolhas, tá? Porque todos os números que nós escolhemos, haveria a chance de sair com a multiplicação das faces do dado. Mas nesta tabela existiriam 21, 23, que não existe a menor chance de sair, porque neste caso, do número de 1 a 6, multiplicando, nenhum deles daria 21. Ah, Estela, 3 vezes 7, 21, mas o dado não vai até 7, meu amigo. O dado vai até 6. E aí não teria como, de número de 1 a 6, multiplicando, dar 21. É isso que eu quero que vocês entendam. Bom, como vocês fizeram o jogo aí, todas as respostas que vocês fizerem na página 194, 195 e 196, que é até onde a gente vai trabalhar hoje, elas vão ser pessoais, porque elas dependem do seu jogo, tá? Por exemplo, no meu, no 1 ele pergunta quais foram os números escolhidos pelo jogador que ganhou. No meu caso, como eu ganhei do Felipe, eu vou pôr os números que eu escolhi. Eu vou pôr 12, eu vou pôr 15, 6, 16 e 24. Você acha que fez boas escolhas? Eu acho que eu fiz boas escolhas. Numa próxima partida, você escolheria os mesmos números? Ou você não escolheria? Não, né? Agora, você já sabe que o 23 você não pode escolher, porque o 23 não há chance de sair 23 como produto de uma multiplicação de 1 a 6. Bom, no exercício 4, complete esta tabela com os produtos. Então, você vai completar aí 1 vezes 1, 1. 1 vezes 2, 2, 1 vezes 3, 3 e assim por diante. Você vai completar esta tabela com as multiplicações. Por que tem de 1 a 6 de um lado e de 1 a 6 do outro? Por que eu tenho essa tabela aqui, ó? Vou mostrar. De 1 a 6 de um lado e de 1 a 6 do outro, ó. Por quê? Eu tenho aqui 1 a 6 e 1 a 6. Porque 2 dados, 1 a 6 em um dado, 1 a 6 em um dado.
Essa tabela vai mostrar para vocês todos os produtos, ou seja, todos os números que seriam boas escolhas, que seriam todos os números que poderiam sair durante o jogo. Se aparecer um número aqui, se não aparecer um número aqui, é porque ele não teria chance de sair, ele não seria uma boa escolha no seu jogo. No 5, compare os produtos da tabela com os números do tabuleiro que foi usado por você e pelos seus colegas ou por você aí em casa, né? Todos os números que estão na tabela são os mesmos que estão no tabuleiro? Todos? Não, Tistela. Tem números que estão no tabuleiro, mas não estão nessa tabela aqui, ó. Por quê? Porque tem números que estão no tabuleiro que não são produtos de multiplicação de 1 a 6. Tá? Vou escrever essa resposta aqui para você, tá? Bom, 6, questão número 6. Reorganize seus produtos assinalando quantas vezes cada um dos números aparece na tabela. Como assim, tia Estela? Você preencheu a sua tabela, você fez as multiplicações aqui. O que você vai fazer? Você vai olhar o número 1. Você vai pôr o número 1 aqui no primeiro quadro, tá? E aí, você vai marcar quantas vezes nesta tabela apareceu o número 1. Mesma coisa, o número 2, o número 3. Eu vou pôr o número 7? Não, o número 7 não apareceu na tabela nenhuma vez, então eu não vou pôr o número 7. Eu vou colocar só os números que apareceram nesta tabela e quantas vezes eles apareceram, tá? Eu vou esperar você fazer. Pode fazer. Preencha a sua tabela, vai lá no quadro da página 195 e coloque lá o número 6. Quantas vezes ele apareceu nessa tabela de multiplicação aí? O 12. Por que eu escolhi, o Felipe escolheu o 12? Eu fui escolher o 12 também. Olha quantas vezes o 12 apareceu nessa tabela de multiplicação. Então, tem números que vão aparecer várias vezes. E, é claro, números que aparecem várias vezes têm maior chance de ganhar, tá? Então, preencham a sua tabela e preencha a tabela de produto 6. E eu vou voltar daqui a pouquinho para fazer correção com vocês. Vamos lá. Fazendo, pessoal. Vou esperar. Pronto, meus amores. Então, aí, ó. Vamos responder. No número 1 quais números foram escolhidos pelo jogador que ganhou? No meu caso, jogando eu com o Felipe, eu anotei os números que eu escolhi, porque foi eu que ganhei. Aí, no seu caso, você vai anotar o número escolhido, os números que a pessoa que ganhou escolheu. No 2, você acha que fez boas escolhas? Se você acha que você fez, no meu caso, eu acho que eu fiz, então sim. Não, eu não fiz. Por quê? Porque eu escolhi um número que não tem na tabuada do 1 ao 6, ok? No 3, numa próxima partida, você escolheria os mesmos números ou mudaria? Eu coloquei, pessoal, porque você vai escolher, né? Você vai justificar a sua resposta. Eu escolheria os mesmos números, ou eu não escolheria os mesmos números, porque eu escolhi números que não tem na tabuada, e assim por diante. O 4, eu já completei a minha tabela. Ó, minha tabela como ficou bonitona. Eu coloquei aí a tabuada, ó. Tanto linha quanto coluna, viu, gente? Primeira linha lá, você tem a tabuada do 1 ao 6, tá? E a primeira coluna também. Do 2, ó, tabuada do 2, do 1 ao 6, tanto na linha quanto na coluna. Do 3, do 4, do 5 e do 6. Então, esta tabela, ela é de multiplicação, ela é de tabuada. Eu quero que vocês prestem atenção nessa tabela, ó, direitinho as vezes que saíram cada um dos números. Veja nessa tabela que existem números que tinha lá naquele quadro de apostas lá que não tá aqui, o 7 não tá aqui, tem vários números, o 11 não tá aqui, tem vários números que tem lá, mas que não estão nesta tabela.
Por quê? Porque eles não são produtos de multiplicação de 1 a 6. Nessa tabela você só tem produtos de multiplicação de 1 a 6. Corrijam a sua tabela, deixe ela direitinho, deixe ela certinho. Quem é bom de tabuada aí, ó, com certeza arrasou nessa tabela e acertou tudo, tá? No 5, eu mandei fazer o 5 também. Compare os produtos do tabuleiro com a tabela que você acabou de completar aí. Todos os números que tem nessa tabela tá no tabuleiro? Não, né, Estela? Por quê? Não existe chance de se obter os números nos produtos da multiplicação. Ou seja, os números que não estão nessa tabela é porque eles não são produtos de multiplicação, certo? De multiplicação de 1 a 6, hein, gente? Por que de 1 a 6? Porque o dadinho vai até 6. O dado não vai até 7, porque se o dado fosse até 7, o 7 seria um produto de multiplicação. Certinho? Corrijam, deixe direitinho isso daí. Agora, nós vamos para o 6, que você tinha que olhar para a sua tabela para responder, para completar esse quadro aí, ó, de quantas vezes cada um dos números apareceu. Ó, o 1 apareceu uma vez só na tabela. O 2 apareceu 2 vezes na tabela. O 3, 2 vezes. O 4 apareceu 3 vezes na tabela. O 5, 2 vezes. O 6, olhe quantas vezes o 6 apareceu na tabela. 4 vezes. O 8, quantas vezes o 8 apareceu? O 8 apareceu 2 vezes na tabela, tá? Então, você tinha que olhar na tabela de produtos de multiplicação lá de cima, para você ver quantas vezes esses números apareceriam, tá? Você preencheu a sua tabela direitinho, né? Muito bem. Quer ver os de baixo? Vou rodar para vocês verem aí. Peraí. Ó. Então, nós podemos ser, olha o 8. Olha quantas vezes o 10, o 9 apareceu uma vez só. Veja, eu quero que vocês prestem atenção no 12. Olha aqui, ó. Quantas vezes o 12 apareceu nessa tabela, ó. Contem comigo, ó. Uma, ó o 12 aqui. Olha o 12 aqui de novo. Olha o 12 aqui de novo. E olhe o 12 aqui de novo, tá? 4 vezes o 12 apareceu. É claro que o número que aparece tantas vezes tem maior chance de sair. Olhem agora o 4, ó, o 4 aqui, ó, apareceu, ó, aqui embaixo primeiro, aí ele apareceu aqui de novo, É claro que o número que aparece 3 vezes, 4 vezes, tem maior chance de sair, porque tem maior chance de cair essas faces para cima para ser multiplicada. Certo, pessoal? O 36, por exemplo, apareceu uma vez só, então tem que cair 6 e 6 para sair 36, é a única maneira de sair o 36. Então, complete a sua tabela, olha lá, o 12, 4 vezes, tá? O 6 também, ó, é que tem maior chance de sair. O 6 também, ele apareceu 4 vezes na minha tabela. Então, preencha, vai preenchendo a sua tabela aí, deixando ela direitinho, deixando ela certinho. Eu vou rodar até o final da minha para você conseguir corrigir. Se não der tempo, gente, você corrigir, se você estiver vendo e não der tempo de você corrigir, você pausa o vídeo e aí você coloque os números direitinho. Não deixa errado, tá certo que é super fácil, né? Super fácil. Você vai olhando na tabuada e vai colocando aí na tabela, tá? Então, aí eu rodei um pouquinho, ó, o 15 2 vezes, o 16 uma vez, o 18 2 vezes, tá? Então, ó, por que o 19 não tá aqui? Porque o 19 não apareceu na tabela.
Aí o 20. Ai, o 20 apareceu 2 vezes. O 24. Quantas vezes o 24 apareceu na tabela? 24 apareceu 2 vezes. E o 25. Lembra que o Felipe escolheu o 25? O 25 tinha uma chance só, porque tinha que sair 5 e 5, tá? Então, é mais difícil, tem uma menor chance de sair. Apareceu uma vez só. O 30. O 30 tinha 2 chances de sair e o 36, uma chance só. Tinha que sair 6 de um lado, 6 do outro, para dar o 36 aí. Aí tem os menininhos jogando os dados, bonitinho. A gente estaria assim, se estivesse em aula, né? A gente estaria fazendo joguinho assim, ó. Olha lá, jogou. O dado deles, por exemplo, teve 4 e 1. 4 vezes 1, ou 1 vezes 4 é 4. E aí, quem escolheu 4, riscou o 4 da tabela. Certinho, meus amores, corrijam, deixe direitinho. Se não der tempo de você corrigir, pause o seu vídeo, deixem certo. Viram? Viram o meu? Viu como é que ficou a minha tabela? Vocês viram como existia números que tinham grandes chances de sair e números que não tinham chance de sair? Bom, como você já fez, igual a Tistela, já corrigiu o seu, já deixou certinho, nós vamos lá para o 7 e no 7 você vai preencher esse gráfico com os produtos. Como assim, Tistela? Organize os dados da tabela da atividade anterior no gráfico. Então, você vai pôr, por exemplo, o número 1 e pintar um quadrinho. O número 2, quantas vezes apareceu o número 2? Ah, apareceu uma vez só. Então, você vai pintar um quadrinho. Ai, o 6, quantas vezes apareceu o 6? Ah, apareceu 2 vezes. Você vai pintar 2 quadrinhos, tá? Podem fazer a atividade 7 e 8 e eu vou pôr a minha aqui para vocês daqui a pouquinho para vocês verem como é que ficou a minha tabela. Pintem bem pintadinho, pintem direitinho aí de vocês para ficar bem bonito, tá? Vou esperar você fazer. Ó, meus amores, como é que ficou a minha tabela. Presta atenção como eu coloquei os números embaixo da minha tabela. Ó, eu coloquei do 1 até o 9, pertinho um quadrinho do outro. E a partir do 10 eu fui pulando um quadrinho. A Estela, eu fui pulando todos. Se você foi pulando todos, não coube. Falta uma coluna no final, tá? Eu já fiz assim e falta uma coluna no final. Ia ficar muito mais bonito se a gente tivesse feito pulando um quadrinho, um sim, um não. Mas aí falta uma coluna, vai até o 30. Essa coluna é meia doida, não sei porque que eles fizeram faltando. Então, eu coloquei um do ladinho aí, ó. 2, 3, eu coloquei 4, 5, um bem encostadinho no outro, até o número 9, eu coloquei encostadinho. A partir do 9, daí eu pulei um espaço, tá? Deixei, olha como é que ficou pronta. Ó, pronta fica assim, ó. Então, o número 1 apareceu uma vez, o 2, 2, o 3, 3, e assim por diante. E aí, a partir do 10 aqui, deixei um espacinho em branco, tá? Então, o 10 duas vezes, olha o 12, 4 quadrinhos, e assim por diante, eu fui completando a minha tabela. Ó, 16 duas vezes, o 20 duas vezes, o 24, ele apareceu 2 vezes na tabela, porque tem 2 chances de sair, o 25 uma vez só, o 30 2 vezes e o 36 uma vez só. Então, essa tabela mostra, a gente consegue ver com mais facilidade quais foram os números que tiveram a maior chance de sair no jogo e o número que teve uma menor chance. É claro que você pode pintar os seus quadrinhos da cor que você quiser. O que eu tô preocupada aqui é a quantidade. Se você pintou, por exemplo, 4 quadrinhos para o 12, corrijam o seu, deixe direitinho, deixe bem feitinho, hein, gente? Para não ficar feio, para dar certinho. Pronto, vamos lá pro 8. Ó, o 8. Quais dos produtos têm maior chance de serem obtidos quando se multiplicam os pontos da face do dado? Então, é claro que o que mais saiu foi o 6 e o 12.
Eles saíram 4 vezes, tem 4 possibilidades dele sair. E qual teve a menor chance de sair foi o 1, o 9, o 16, o 25 e o 36. Por quê? Só tinham uma possibilidade, só saíram uma vez só, tanto que no gráfico vocês pintaram uma vez só aí cada um deles. Corrijam. Voltando, você fez o 7, aposto que você já resolveu o 8 também, porque eu também já coloquei a resposta do 8 para vocês, pra gente ver quais têm a maior chance, ou seja, qual saiu mais vezes e qual saiu menos vezes, tá? E então a gente já fez o 7 e o 8, corrijam, deixe direitinho. No bloco do Você Sabia, ele mostra uma cartela de Mega Sena, tá? O Mega Sena é um jogo que é liberado no Brasil, tem alguns jogos que não são, por exemplo, o bingo. Você sabia que o bingo não é um jogo liberado no Brasil? Tá? Ah, mas eu conheço um lugar que joga bingo. Mas não é liberado. Não pode ser com aposta, não pode apostar dinheiro, tá? Um dos poucos jogos que são liberados no Brasil com aposta de dinheiro é a Mega Sena. E aí a Mega Sena ele tem uma cartela que vai de 1 a 60. Então, nessa cartela de 1 a 60, se você for jogar a Mega Sena, você pode escolher só 6 números. Então, a chance de você acertar é muito baixa, tá? Porque número de 1 a 60, você vai escolher 6 números, tá? Ah, Estela, e se eu acertar os 6 números? Se eu for uma pessoa de muita sorte e eu acertar esses 6 números aí, ó, você virou um novo milionário. Que bom, né? Mas eu nunca joguei na Mega Sena, então eu não sou milionária, né? Então, sei lá, números de 1 a 60 e você escolhe 6 números. Está um número, qual é a sua chance de ganhar? A sua chance de acertar os 6 números é de 50.063.860. Ou seja, é muito pequena a sua chance de acertar esses números. Mas tem gente que acerta. E aí eu pago para jogar? Paga. Muita gente jogando, acumula esse valor e esse valor é sorteado para quem ganhar, para quem acertar os 6 números, tá? Muita gente joga na Mega Sena. Sim, muita gente tenta a sorte, porque é um jogo que é sorte. Você tem que acertar os 6 números lá, que são os números ganhadores. Certo, meus amores? Por hoje é só isso. A gente se vê amanhã para continuar aí a nossa atividade. Amanhã, pessoal, eu vou fazer com vocês ainda a página 197, 198 e 199, tá? Então, amanhã a gente ainda vai na apostila, mas essa semana tem mais revisão com lousa digital. Beijinho, até mais.